palavra que nós vamos ler neste vídeo está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão vinda da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Na palavra de hoje, novamente eu não encontrei de forma expressa promessas de Deus, ordens a obedecer ou princípio eterno. Duas coisas chamam a atenção e é necessário que nós meditemos nisso. Primeiro, as pessoas elas iam até Jesus. A multidão ia pelos milagres, curas que Jesus realizava. Nós podemos pedir a cura de enfermidades para Jesus? Um emprego, um carro? Nós podemos sim, meus irmãos. Mas esses pedidos eles não podem ser o motivo de nós procurarmos ao nosso Senhor. Muitos, infelizmente, só procuram a Deus nos momentos de dificuldade, de enfermidade. E quando está tudo bem, deixam o nosso Senhor de lado. Como se ele fosse um caixa eletrônico que você só vai quando precisa de dinheiro, quando precisa sacar dinheiro. Jesus não é. Não, meus irmãos, isso está muito errado. O nosso Deus, ele precisa ser o centro, o mais importante da nossa vida. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos, vamos pegar um exemplo, quando nós amamos uma pessoa, uma criança, os pais sabem bem o que é um amor verdadeiro, né? Que é muito diferente de um amor vinculado à paixão, vamos dizer assim. Pai sabe o que é amor verdadeiro, porque o pai e a mãe, que ama de verdade o filho, ele está preocupado com o bem-estar do filho. Se o tempo muda, ele não está preocupado com ele, ele está pensando, nossa, meu filho levou blusa para a escola? Está fazendo frio lá, será que tem blusa na mochila dele? O pai e a mãe, ele se preocupa com o filho, ele ama. O filho, ele está no centro. Pode ser que ele não esteja pensando o tempo todo, mas qualquer coisa que acontece, ele é o primeiro a ser lembrado. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o primeiro na nossa cabeça, no nosso coração. Tudo que nós fizermos na nossa vida tem que ser com o fim de amar a Deus naquilo. Esse deve ser o nosso amor para com o nosso Deus. Por exemplo, eu sou uma mãe, né, e dona de casa. E quando eu vou lavar as louças, eu tenho que lavar as louças pensando, eu vou lavar com amor porque Deus deu alimento para minha família. E se tem essas louças sujas, é porque nós nos alimentamos. Que glória a Deus por eu ter água para lavar a louça. Glória a Deus por eu ter capacidade de lavar. Eu não estou doente de cama, eu estou com saúde, obrigada, Senhor. Então a nossa vida ser voltada em gratidão a Deus, em louvor a Deus. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque Deus nos deu. Nós precisamos olhar para Deus assim, e não como um caixa eletrônico para me dar um milagre que eu preciso no momento, e depois que eu recebo, eu largo Deus para trás. O nosso Deus, ele tem que ser o centro, o mais importante da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E sendo assim, nós seremos íntimos do nosso Senhor. E aí, a nossa oração vai ser válida, porque nós não vamos pedir a Deus por ignorância, ou com egoísmo, não. Nós vamos, quando nós falarmos com Deus, nós vamos falar de filho para pai. De filho que ama o Senhor. Senhor, nossa, tá doendo tanto a minha cabeça. Se o Senhor quiser, o Senhor cura ela para mim. Mas que seja feita, Senhor, não a minha vontade, mas a do Senhor. Como que Jesus orou
a Deus quando ele estava em agonia extrema, que ele chegou a suar sangue. Isso, ele suou sangue de verdade, literalmente. A ciência explica. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu tô com muito medo, eu tô sofrendo tanto porque eu sei tudo que eu vou passar. Mas que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a sua. Olha que oração linda de Jesus. Então, quando nós fazemos uma oração assim como o Senhor fez, nos mostrando como deve ser feita uma oração, Deus nos escuta, porque Ele é Pai, Ele nos ama. E se aquilo não fizer mal para nossa salvação, Ele vai nos conceder no tempo dele, que é o tempo certo, não no nosso. Nós somos imediatistas, né? Deus não, Deus sabe o momento certo. É igual uma criancinha que quer um doce. O pai e a mãe que ama aquela criança, que está preocupado com a saúde daquele filho, ele não vai deixar a criança se encher de doce 5 minutos antes do almoço. Porque sabe que a barriguinha vai encher de doce, de coisas que não fazem bem. E depois ela vai deixar de comer a proteína, o carboidrato, a gordura boa, os legumes, os vegetais. Então o pai fala assim: não, filho, depois do almoço o papai te dá. Ou não, filho, depois do almoço a mamãe te dá. Porque sabe que não é o momento certo. Assim é Deus diante de nós. Nós somos crianças diante de Deus. Nós pedimos e queremos na hora, como a criança quer o doce. Mas Deus sabe o momento certo. Né? A nossa segunda observação da palavra de hoje: só das pessoas chegarem perto de Jesus, os espíritos imundos se lançavam ao chão e diziam: Tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, desta parte eu tenho 2 observações. A primeira: só nós reconhecermos Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, isso não leva à nossa salvação. Os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. Eles reconhecem. Os demônios sabem que Jesus está na Eucaristia, nesse sacramento lindo que Jesus nos deu, que é o seu próprio corpo e sangue por amor a nós. Os demônios sabem, e é por isso que esses rituais satânicos, eles mandam as pessoas irem até as igrejas católicas, porque é o único lugar que Jesus está, vivo e presente nesse sacramento tão lindo, para tentar roubar a hóstia consagrada. Porque os satanistas sabem, eles têm certeza que Jesus está ali. Então, só nós fazermos isso é muito pouco. Nós precisamos fazer, como eu disse antes, Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Se ele não for o centro da nossa vida, não adianta só reconhecê-lo como Deus. Porque você está reconhecendo, mas você não está vivendo. A nossa salvação depende da nossa vida, da nossa vivência, da nossa entrega, do nosso amor. E a segunda observação que eu tenho para fazer sobre esta questão é que o inimigo sabe bem que Jesus é o Senhor. Ele sabe bem que Deus existe, que Ele é o Criador do universo, que Jesus é o Filho de Deus e nós o Salvador. Ele sabe. Mas sabe o que ele mais faz? Ele é o pai da mentira. E ele tem os meios de comunicação. Ele tem tantas pessoas a seu serviço para fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Ele faz as pessoas pensarem que Deus não existe. As pessoas ficam convencidas disso e não vivem mais conforme a vontade de Deus. Elas começam a entrar no pecado e se afundam nele. O inimigo comemora a sua conquista. Nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Se tem tantos e tantos e tantos que jogam nas redes sociais que Deus não existe, que fazem propaganda contra a existência do nosso Deus, nós precisamos ser evangelizadores. Nós precisamos falar em alto e bom tom nas nossas redes sociais, no nosso convívio, aonde nós estivermos. Nós precisamos proclamar: Deus existe. O nosso Senhor é vivo. O nosso Deus nos ama. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio até nós. Ele morreu por amor a nós. Precisamos evangelizar. Agora é a hora. Não nos calemos, meus irmãos. É isso que o inimigo quer. Ele quer nos amedrontar. Ele quer nos calar. E ele coloca alto-falante na boca daqueles que o servem. E eles querem atar a nossa boca. Mas nós não podemos permitir. Nós temos que gritar ao mundo: Deus existe. Jesus existe e Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos ter isso em mente, meus irmãos. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que o Senhor quer que eu mude? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Para, pensa, feche os olhos. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer.
Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!